Você precisa usar o efeito Drucker se você quiser criar uma carreira sólida como palestrante. Como o efeito Drucker te ajuda a levantar dados para perceber possibilidades que às vezes estão escondidas ou não são óbvias, como a sazonalidade no mercado de palestras. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Aqui na Motive nós já atendemos mais de 4.000 clientes que fizeram cotações com a gente para contratar um palestrante. Afinal, é isso que nós fazemos. Nós ajudamos empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. E se você viu o último vídeo, você viu que você precisa usar o efeito Drucker se você quiser criar uma carreira sólida como palestrante. Como o efeito Drucker te ajuda a levantar dados para perceber possibilidades que às vezes estão escondidas ou não são óbvias, como a sazonalidade no mercado de palestras. No vídeo anterior eu te disse que existem duas sazonalidades. Primeira, em cima de datas de acontecimento dos eventos, e segunda, em cima de datas dos pedidos de cotação. Hoje a gente vai se aprofundar nessa segunda opção e eu quero mostrar para você como essa segunda opção ainda tem dois subitens que é muito importante você saber para compor sua estratégia, calcular qual vai ser o número de repetições que você vai fazer da sua prospecção, ou o número de cobranças que você vai fazer em cima de um cliente. Você tem estatísticas em cima disso? Nós temos. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Chega aí que eu vou dividir com você a minha tela e mostrar mais uma vez aqui a minha planilha de análise e como que a gente faz para entender qual que foi a data de cotação do palestrante e qual que foi a data de fechamento do palestrante pelo cliente. Então vamos ver aqui a minha tela. Bom, aqui nessa planilha que você já viu no último vídeo, a gente tem essa coluna em que foram realizados os fechamentos. Então aqui no mês de janeiro eu sei que foram realizados 15 fechamentos, no mês de fevereiro foi realizado 19, no mês de março 27 e assim consecutivamente. Não se assustem com esses outros dados, essas outras informações. Isso são outras informações outros dados que eu analiso para tomar decisões diferentes. E além desses dados ainda tem todos esses aqui que me falam informações como qual cliente entrou em contato, qual palestrante pediu, por onde veio, quais foram os estados que tiveram mais cotação, quais foram os palestrantes mais cotados, etc, etc, etc. Se você achar interessante que eu fale mais sobre qualquer uma dessas outras informações, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso assunto, no vídeo passado, e por isso que eu disse, se você não assistiu o vídeo passado, assista antes de ver esse para não ficar complicado, tá? Nós falamos sobre essa coluna, que é a coluna onde aconteceram os fechamentos. Mas o que nós não falamos foi sobre essa coluna aqui. Por que eu faço duas colunas de fechamento dentro da minha planilha de análise? Porque eu preciso entender se esses clientes que entraram em contato fecharam nesse mês. Como assim? Aqui eu coloco os fechamentos que aconteceram dentro de janeiro, mas não quer dizer que esse fechamento necessariamente é de um cliente que entrou em contato em janeiro. Pode ser que esse cliente tenha entrado em contato em dezembro. Lembra, no último vídeo eu falei que os clientes entram em contato geralmente com um mês e meio de antecedência para fazer o fechamento do cliente, certo? Então pode ser que um cara de dezembro tenha entrado em contato, mas nesse caso tenha fechado só em janeiro. Esse cara, no caso, entraria aqui nessa coluna. Mas nessa coluna do lado eu coloco quais foram os caras que realmente foram fechados em janeiro. Então, para ficar mais claro, pode ser que um desses caras aqui tenha sido fechado em março ou em fevereiro, mas eu coloco ele na minha planilha em janeiro. Por que eu faço isso? Porque eu quero entender do total de cotações que eu peguei, qual foi o total de fechamentos que eu tive. Se eu fizer essa análise em cima dessa informação aqui, não vai ser precisa, porque pode ser que um cara que fechou aqui, como eu já disse, entrou em contato em dezembro. Não é essa informação que eu quero. Eu quero saber dos que entraram em contato em janeiro, quais foram que fecharam comigo. E aqui nesse caso, eu sei que de 167, 20 desses 167 fecharam comigo. No caso de fevereiro, de 176, 13 fecharam comigo. Como vocês viram na análise que eu fiz no vídeo anterior, muitos caras que entram em contato em fevereiro, em março, pode ser que eles fechem só em setembro, agosto, tá? Então esses caras eu identifico que foram orçamentos que vieram de março ou fevereiro e coloco aqui nessa coluna do lado. Por que eu faço essa análise? Porque eu preciso entender também qual que é o período de demora dos meus clientes para fecharem comigo. Isso me possibilita entender quantas vezes eu posso insistir no fechamento
fechamento com aquele cara. Se eu percebo que um cliente, por exemplo, demora uma semana para fechar comigo, eu não vou ficar insistindo durante 3 semanas para aquele cliente, porque provavelmente esse cara já fechou o palestrante dele. Então essa inteligência de dados produzida em cima lá do efeito Drucker é super importante para a gente tomar essas decisões. Por isso que eu digo, as decisões que a gente toma aqui na Motive são feitas em cima de inteligência, de fatos, não em cima de achismo. E eu quis compartilhar essas informações aqui com você para você entender como é importante levantar informações para poder fazer as suas prospecções, suas insistências para fechar aquele cliente e também entender os porquês esses clientes fecharam com outro palestrante e não com você. Eu acredito muito que a análise e a inteligência em cima desses dados pode fazer com que você tenha uma frequência mensal de fechamento de palestras ou um aumento de quantidade das palestras que você já fecha. Torne o efeito Drucker parte da sua vida. Fazer o básico é inteligente.